Boa noite a todos, estamos mais uma vez online. Sejam muito bem-vindos para o Evangelho no Lar, que fazemos todas as terças-feiras pelo canal do YouTube do Centro Espírita Capitão Vendramini da Instituição de Amparo Arca de Noé. Lembrando que as nossas reuniões públicas são aos domingos, das 19 às 20 horas. Temos atendimento fraterno, passe de cura, evangelização infantil e outras atividades. Aqueles que tiverem interesse em conhecer, é só procurar a recepção no do centro. Antes de darmos início à mensagem de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, pedindo que nos ampare, nos proteja para mais uma semana, mais um início de mês, que possamos estar conectados com o amor, a luz de Deus, nosso Mestre Jesus, nossos irmãos de luz, para que possamos trilhar um caminho com muita sabedoria, com muita energia positiva. A todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, muita luz e paz. Pedimos então a permissão para dar início à leitura deste Evangelho. Que assim seja. Hoje a mensagem é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E o item que nós vamos ler para vocês hoje é: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então nós vamos ver uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando-o a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após o outro. Os velhos saíram primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor Jesus. Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então agora nós vamos ver a explicação sobre essa passagem de Jesus, quando ele fala para não julgar ninguém, porque a mesma medida que a gente julga uma pessoa, nós seremos julgados também. Porque aí está a lei de causa e efeito. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar o outro em outrem o que nos desculpamos, que nós desculpamos em nós mesmos. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Ou seja, é muito fácil apontar o dedo para o outro de uma falta que a pessoa fez
Mas e eu? Será que eu nunca cometi aquela falta? Ou venho a cometê-la? A gente não pode julgar ninguém, porque nós somos todos filhos de Deus, iguais. Nós estamos no mesmo planeta, absorvendo a mesma energia. Claro que cada um absorve a sua maneira, mas a energia é a mesma. O planeta é o mesmo. O Pai é o mesmo. Então, a lei de causa e efeito é a mesma para todos os envolvidos. Então, quando julgamos uma pessoa por algum erro que ela cometeu, primeiro a gente tem que ver se nós nunca cometemos esse erro ou podemos vir a cometê-lo. Então, esse trecho fala disso, que nós temos que ter indulgência para com o outro e não condenar. Porque nós não somos ninguém para condenar. Nós estamos em aprendizado no planeta Terra. Nós estamos caminhando para uma evolução. Então, nós não somos perfeitos. A censura lançada sobre a conduta de outra pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata, o espírito vivifica. Então, nesse trecho, vem explicar para a gente que quando a gente critica uma pessoa por algum erro cometido, nós temos que pensar no seguinte: se eu estou criticando essa pessoa, é porque ela está cometendo um erro e eu estou alertando essa pessoa para que esse erro não se repita. Até aí tudo bem. Mas, se o objetivo é criticar, julgar, sem saber o que está acontecendo, condenar essa pessoa, sair por aí falando mal, aí já é errado, porque nós estamos agindo pior do que ela. Então nós não devemos pensar assim. Nós devemos sempre ter compaixão, ter indulgência, ter benevolência para com as pessoas que erram, porque todo mundo erra. Nós somos imperfeitos, como eu disse. Estamos todos no mesmo aprendizado, na mesma oportunidade de aprendizado. A gente tem que entender que cada um aprende à sua maneira, faz as suas escolhas. E nós não podemos julgar por isso, porque nós, na maioria das vezes, não sabemos o que está acontecendo por trás de tudo aquilo, daquela atitude daquela pessoa. Então, quando a gente julga, nós estamos dando um veredito da situação da pessoa. Estamos determinando como ela deve agir. E nós não somos donos de ninguém. Então, nós temos que fazer como Jesus. A mulher adúltera estava para ser apedrejada e Jesus simplesmente, sabendo que os fariseus estavam testando Jesus, ele ficou em silêncio e só fez uma pergunta: qual de vocês não tem pecado? Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, se você é perfeito, se você nunca cometeu um erro, você pode até chegar a fazer uma crítica para a pessoa. Mas e se você já errou? Que na maioria das vezes é o que acontece. Todo mundo já cometeu erros, ou pode vir a cometer. Porque, como eu falei, nós somos imperfeitos, estamos em aprendizado, então nós não podemos julgar ninguém.
Porque quando a gente julga, nós estamos querendo mostrar que somos perfeitos, que somos melhores que aquela pessoa. E nós ainda não estamos nesse nível. Nós estamos no aprendizado. Estamos caminhando na mesma escola que é o planeta Terra. Quando fala que a letra mata e o espírito vivifica, é porque a gente tem que dar mais exemplos do que palavras. Porque na maioria das vezes, às vezes a gente quer criticar uma pessoa, mas o nosso exemplo mostra o contrário. Nós erramos mais ainda que aquela pessoa. Então, nós temos que mostrar mais por exemplos do que por palavras. Jesus não podia proibir de censurar o mal. Ele não podia fazer isso, porque ele veio com essa missão, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Se eu estou julgando uma pessoa, criticando aquela pessoa, eu tenho que ter a minha moral perfeita. Então, a minha atitude de censurar determinada pessoa, eu tenho que ter a minha atitude moral, a minha autoridade moral em estado perfeito. E ela não é. Nós não temos ainda essa autoridade moral perfeita para dizer certo ou errado daquela pessoa. Nós podemos sim fazer, como foi falado antes, no sentido de orientar, de instruir, de ajudar a pessoa a não cometer mais aquele erro ou tomar tal atitude. Como Jesus fez com a mulher adúltera. Vá e não peques mais. Não tenha mais atitudes erradas no futuro. Por quê? Porque no futuro ele não estaria ali mais para ajudá-la. Ele falou, vá, não peques mais, no futuro tenha bom comportamento. Então, ele só orientou ela, não julgou, não condenou e mostrou para os fariseus que eles deveriam fazer o mesmo. Se eles não tinham pecado, que eles pudessem atirar a primeira pedra. O que eles fizeram? Eles foram embora, porque todos viram que eles não eram perfeitos. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é arrogar-se o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Então, vamos repetir. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade da moral, autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena no outro é abdicar dessa autoridade. Ou seja, se eu estou cometendo erro, a minha autoridade moral não tem força nenhuma em cima da minha autoridade de censura, porque eu estou cometendo um erro. Então eu estou errando mais do que aquele que cometeu um erro, porque eu estou censurando, mas é a minha autoridade moral onde que fica? É mais, arrogar-se o direito de repressão. Ou seja, eu não posso repreender ninguém. Se eu não tenho a minha moral ainda perfeita, eu não tenho esse direito. Eu tenho que ter compreensão, eu tenho que ter compaixão, porque o mundo está dando voltas.
a lei de causa e efeito, a lei da justiça de Deus, ela é implacável. Se eu condeno alguém hoje, censuro, julgo, atiro a primeira pedra, sendo que eu não sou perfeita, essa lei vai ser implacável comigo. No futuro, eu vou ser julgada, eu vou ser condenada, eu vou ser criticada. Porque eu ainda não atingi a perfeição. O que eu posso fazer é ajudar, auxiliar, orientando, instruindo, conversando, mostrando que aquela atitude não deve ser a correta. A pessoa tem o livre-arbítrio, ela vai fazer a escolha dela. Como a mulher adúltera, Jesus falou para ela, não peques mais. Ela deve ter feito a escolha dela de não pecar mais. Então é assim que nós devemos agir com aquelas pessoas que nós consideramos que estão agindo errado. Sermos orientadores, sermos colaboradores da melhora dela. Isso é a caridade, isso é fazer o bem. Agora, julgar, condenar, apontar o dedo, sendo que eu não sou perfeita, eu estou no aprendizado, eu estou trilhando o caminho da evolução, então eu posso também passar por a mesma situação. E na maioria das vezes a gente passa mesmo, porque a vida ensina dessa forma. Você está julgando, amanhã você passa pela mesma situação. E aí você vai ser julgado também. E aí a gente vai querer a benevolência da pessoa, a compreensão daquela pessoa, e a gente não vai ter. Então, essa mensagem vem para nos dizer isso. Não devemos julgar, não devemos condenar, devemos auxiliar, devemos fazer com que a pessoa tenha conhecimento que está agindo errado e futuramente não cometer mais aquele erro. Aprender com Jesus, porque nós temos Ele como nosso guia e modelo. Nós possamos refletir sobre essas palavras. Essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Que nós todos possamos ser abençoados mais uma semana, mais um mês que se inicia. Que todos os nossos irmãos que sofrem as dores da alma, as dores do corpo, que possam ser abençoados por Jesus, por Deus nosso Pai, nossos irmãos de luz, Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor. Que todos nós possamos ter uma semana muito produtiva, muito benéfica, com boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos para com todos, encarnados e desencarnados. A todos, muito obrigada e até a próxima.